Algo que Deus colocou no meu coração que foi muito forte ontem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 7, verso 2. O pastor vai falar sobre 7 dicas de como vencer os problemas. 7 dicas de como vencer qualquer situação, seja ela qual for. Na verdade, é um passo a passo de como você consegue vencer qualquer problema, seja ele qual for. Amém, queridos? E Deus vai falar contigo nessa manhã como falou comigo, em nome de Jesus. Amém? Curve a cabeça, Deus e Pai, que essa palavra seja uma palavra viva no coração de cada uma dessas pessoas. Orienta-nos, dirija-nos, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de nós sabermos como resolver os problemas, a primeira coisa, nós precisamos saber a causa do problema. Por que aquele problema se instalou na minha vida? Ou por que eu estou vivendo aquela situação? Aqui no caso do povo de Israel, que nós vamos ler, aconteceu que o povo de Israel estava muito bem, estavam prosperando, estavam vencendo, e isso é aquilo que o pastor sempre fala. Às vezes a gente acha que as muitas vitórias, que as muitas bênçãos vão nos fazer ficar mais próximos de Deus, não é isso? Mas mais uma vez isso prova que isso não é verdade. A Bíblia fala, queridos, que o povo de Israel começou a se afastar de Deus. Estava dando tudo certo, as coisas estavam mil maravilhas, as bênçãos estavam sem medidas na vida deles, tudo caminhando. O que eles fizeram? Começaram a deixar de orar, começaram a deixar de buscar. A presença de Deus já não era tão mais importante, porque eles já tinham tudo. Eles já tinham tudo, as coisas estavam mil maravilhas para eles. E a Bíblia fala, queridos, que eles começaram a cometer transgressões. Eles começaram a fazer o que era mal perante Deus. O profeta na época não tinha pulso. E a Bíblia fala que ele foi ficando velho, e os seus filhos foi cometendo pecados, ele foi cometendo erros. Pra você ter uma ideia, eles saíam com as mulheres da igreja, lá na época. O povo ia dar oferta, eles pegavam da oferta do povo para usar para eles. Ou seja, eles começaram a fazer o que era mal perante Deus. E o povo começou a se desviar, o povo começou a se enfraquecer, e começaram a deixar de adorar a Deus, e começaram a adorar outros deuses. O que aconteceu, queridos? Os inimigos vieram e roubaram o povo de Israel, e roubaram o que eles tinham de mais importante, que era a presença de Deus. Porque quando levaram a arca de Deus, diz a Bíblia que a arca ficava com o povo de Deus, e aonde a arca estava, a presença de Deus estava. O que aconteceu? A arca foi roubada, a presença de Deus foi levada, e o povo de Israel começou a perder. Os inimigos começaram a roubar tudo que o povo de Israel tinha. Foi quando então se levantou um profeta chamado Samuel. Profeta Samuel. E ele vira para o povo e diz o seguinte: o povo está lá passando uma situação muito difícil. Aí lá em 1 Samuel capítulo 7, no verso 2, Samuel diz o seguinte para o povo: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram
que chegaram a 20 anos. O povo ficou sofrendo 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Amém, queridos? Então vamos lá. Interessante, né? Eles dirigiam lamentações a Deus, mas eles tinham outros deuses dentro de casa. Ou seja, eles se lamentavam com Deus, mas adoravam outros deuses. Em outras palavras, eles não tinham realmente a sua vida completamente voltada para Deus. Primeiro passo, queridos, para eu poder ter uma mudança de vida, primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho que servir somente ao Senhor. Diga comigo, se eu quero ter vitória, eu preciso servir somente ao Senhor. Pastor, mas graças a Deus eu sirvo só ao Senhor, não tenho nenhum outro Deus lá dentro da minha casa. Existem outros deuses que às vezes a gente serve e nem sabe que a gente serve. Vou dar um exemplo. Às vezes o nosso Deus é o dinheiro. Às vezes a gente deixa de buscar Deus porque está mais preocupado com o dinheiro. Às vezes o Deus de algumas pessoas é o Deus da prostituição. Ou seja, a pessoa vive em relacionamentos errados. O Deus da pessoa é o vício. Ela vive uma vida de vício. O Deus da pessoa é o Deus da mentira, porque ela vive numa mentira. Ou seja, ela fala com Deus, ela serve a Deus, mas ela tem outros deuses que ela serve também. Então o que eu preciso fazer? Entender que eu preciso servir somente a Deus. Falhas, amados, eu tenho, você tem. Nós cometemos falhas, mas nós temos que servir somente a Deus. Eu não posso servir o Deus da prostituição, o Deus da mentira, o Deus do vício. Eu não posso servir o Deus, sabe, do orgulho, o Deus da prepotência, onde eu não consigo ouvir ninguém, aonde eu não consigo, sabe, ser humilde para reconhecer quando eu erro, ser humilde para reconhecer quando eu tenho que mudar em alguma coisa. Ou seja, às vezes a gente serve outros deuses e não sabe, e fazemos como o povo de Israel, estamos nos lamentando para Deus. Deus não responde. Como eu falei, eu posso ter falhas, porque eu sou humano, você tem falhas, mas eu não posso estar servindo a outros deuses. Então eu começo a observar as coisas que eu preciso tirar. Foi o que Samuel disse ao povo de Israel. Ele diz o seguinte: versículo 3: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, o que vocês devem fazer? Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Deus vai te livrar de qualquer situação, queridos. Deus vai te livrar dos problemas. Deus vai te livrar de toda e qualquer situação que você esteja vivendo. Eu falo, gente, porque eu vivo isso. Pastor, atende pessoas, e às vezes no atendimento a gente identifica que existe uma coisa errada na vida da pessoa, e a gente diz para ela: fulano, para de fazer isso.
Sirva a Deus direitinho, busca a Deus direitinho, começa a fazer o que é certo, vamos orar, vamos buscar, e as coisas começam a mudar na vida da pessoa. Quando ela abandona os deuses estranhos, quando ela deixa de lado aquilo que não agrada a Deus, e ela começa a fazer então a vontade de Deus, e ela começa então a agradar a Deus e fazer o que é certo, as coisas começam a mudar para ela. E é o que vai acontecer com você. Elimine os deuses estranhos da sua vida. Elimine aquilo que está errado da sua vida. Você vai continuar sendo falho, mas você não vai estar servindo a outros deuses. Segunda coisa, queridos, esse é o primeiro passo. Eu preciso servir primeiro a Deus de todo o meu coração. Versículo 5, Samuel diz o seguinte: disse mais Samuel. O que Samuel diz para o povo? Ajuda o pastor aí. Congregai todo Israel em Mispa. Segundo passo, gente, você não sabe a importância disso aqui que nós estamos fazendo. A importância de congregar. A importância de estar junto. A importância de um orar pelo outro. Eu não vejo a hora dessa vacina, tá praticamente todo mundo vacinado, para a gente voltar a fazer as nossas células, porque a gente vai estar mais próximo ainda. Amém, queridos? Aonde você vai poder falar, você vai poder, não é porque às vezes, já imaginou o pastor num culto, dá oportunidade para todo mundo falar, o culto vai levar 3 horas. Mas numa célula que tem 10 pessoas, 5 pessoas, 7 pessoas, todo mundo fala, todo mundo se expõe, todo mundo ora. Mas enquanto isso não é possível, vamos nos congregar na casa de Deus, orar. Você pode ver, queridos, às vezes por causa de trabalho, alguma coisa, você não vem um domingo. Você vê o quanto faz falta quando você deixa de vir um domingo. Quem sente isso? O pastor já sente isso na pele. É difícil, queridos. Parece que a semana não rende, parece que a semana não caminha, parece que coisas que eram para dar certo começam a dar errado. Um domingo. Sabe por quê? É importante você congregar. É importante você estar nesse ambiente de oração, de jejum, esse ambiente onde nós falamos com Deus. Às vezes você até faz isso em casa, mas Samuel poderia falar: cada um agora na sua casa ore. Não, ele falou o quê? Congregue, se junte, congregai-vos. Amém, queridos? Terceira, já. O que Samuel diz? Congregai todo o povo de Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Gente, terceira coisa que faz você vencer qualquer problema: oração. Não pare de orar. Posso falar? Às vezes não dá vontade de orar, porque você está naquela aflição, você está naquela dor, você está passando aquele momento, e você fala: não estou com vontade nem de orar. Às vezes não dá vontade de, está frio, não dá vontade de tomar banho, mas você tem que tomar banho. Não é, queridos? E eu vou entrar naquela água. Você precisa. Às vezes não dá vontade de fazer uma comida, mas você sabe que você tem que fazer para você tem que se alimentar, seus filhos têm que se alimentar. Ou seja, tem momentos que você não vai ter vontade de orar, mas mesmo assim, vai lá e ora. Fala: Senhor, não estou com um pingo de vontade de falar com o Senhor, meu coração está angustiado, eu estou sentindo uma dor aqui dentro. Eu estou falando contigo. Fala com Deus. Amados, esse passo é infalível. Quando você ora, Deus responde. Diga comigo: quando eu oro, Deus responde. Está ali na outra ali, ó, pastor. Quando eu oro, Deus responde. Deus atende, porque Deus é fiel. Amém, queridos?
Então Samuel diz para o povo: congregai-vos em Mispa, porque eu vou orar por vós. Congregaram-se então em Mispa e tiraram água perante o Senhor. Derramaram água perante o Senhor. Amém, queridos? O que era o derramar água? Gente, eles estavam no meio, entenda o pastor, eles estavam no meio de um deserto. Num deserto, o que você mais precisa? Do que, gente? Água. O que mais precisa é de água. Mas sabe o que eles fizeram? Pegaram a água e derramaram perante o Senhor. O que significa isso, amados? É mesmo você não podendo, você faz para Deus. Senhor, não podia ir hoje na tua igreja, mas eu vou deixar o que eu estou fazendo, mas eu vou lá te buscar, porque eu preciso de ti. Você está derramando água. Eu não podia dar o meu dízimo, porque olha, eu estou numa situação, mas eu estou separando, o Senhor está aqui, o Senhor vai dar um jeito, o Senhor vai dar uma solução. Você está derramando a água. Ou seja, é você começar a derramar perante Deus aquilo que você não pode. Porque às vezes a gente fica naquela: Deus entende, pastor. Deus entende, claro que Ele entende. Ele entende quando você não pode vir? Claro. Ele entende que você passou uma situação difícil, não pode dar o seu dízimo? Claro que Ele entende. Deus é Pai. Só que aí está o segredo. É quando eu não posso, e mesmo assim eu faço. Eu estou derramando água perante Deus. Ou seja, aquela água que era para matar a minha sede, que de repente era para fazer eu sobreviver ali, eu pego ela e derramo perante o meu Senhor, porque eu sei que o meu Senhor vai cuidar de mim. Mesmo sem poder, comece a fazer as coisas para Deus. Mesmo sem poder, ore. Mesmo sem poder, jejue. Pastor, eu não posso ficar muitas horas sem jejum. Daqui a pouco eu vou falar do jejum. Eu não posso ficar muitas horas sem comer. Tudo bem, mas jejue. Mesmo sem poder, jejue ainda que seja 3 horas. Gente, a gente só está vindo, muitas vezes a gente só está vindo na igreja. É importante, mas é uma das coisas importantes, é o congregar. E as demais coisas que eu tenho que fazer também. Eu estou sem tempo, mas eu vou pegar um tempo, mesmo sem poder, para ler a palavra. Às vezes eu consigo tirar um tempo para ver minhas redes sociais, para olhar os meus e-mails. Eu encontro, mesmo sem poder, eu encontro tempo para sentar numa televisão e assistir uma série. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a procurar tempo também, para ler um pouco da palavra, para aprender um pouco mais de Deus. O pastor não está ensinando você a resolver um problema, mas o pastor está te ensinando a mudar a sua vida. A mudar a sua vida, queridos. Você vai ver que não vai ser um problema resolvido, mas serão todos os seus problemas resolvidos. Não estou dizendo que você não vai ter problema, eu estou dizendo que você vai ter força e capacidade para vencer todos eles em nome de Jesus. E muitos deles serão evitados de acontecer. Se o povo tivesse permanecido nessa fé, o povo não teria passado o que ele passou. Tem coisas, queridos, que se a gente estiver firme com Jesus, nós nem iremos passar, porque Ele vai estar nos protegendo, numa redoma blindada. Tem coisas que Ele vai permitir a gente passar para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Mas tem várias coisas que você vai ser livrado, protegido pelo poder de Deus. Diga glória a Deus. E ele não parou, ele disse mais: e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia.
Quarta coisa, eu tenho que 3 horinhas, gente. Domingo de manhã, antes de sair de casa, abre o seu jejum. Senhor, até o horário do almoço eu vou estar em jejum. Durante a semana, faz um jejum pela manhã, até o horário do seu almoço. Senhor, eu quero que nesse jejum o Senhor me fortaleça. Eu quero que nesse jejum o Senhor me capacite para eu poder vencer essa situação. Que o Senhor me dê, nesse jejum, que o Senhor quebre essas barreiras espirituais que eu estou enfrentando na minha vida. Gente, o jejum é poderoso. Todas as vezes que o povo jejuou, eles obtiveram respostas. Às vezes a gente tem uma arma poderosa na nossa mão e a gente não está usando ela. A gente quer que resolva-se os problemas, mas a gente não está fazendo nada para que o problema seja resolvido. O que você está fazendo para que esse problema caia por terra? Estou vindo na igreja. Você está fazendo uma coisa: congregar. Você está orando? Hoje era 4 da manhã, mesmo sabendo que eu tinha que acordar bem cedo. 4 da manhã eu estava orando. Fui lá para minha janela, comecei a falar com Deus. 4 da manhã, meio cambaleando, meio bêbado de sono, mas eu estava lá falando com Deus. Sabe por quê, gente? Porque eu, mesmo sendo pastor, mesmo tendo um título, mesmo sendo pastor de uma igreja, eu preciso orar, eu preciso jejuar. Eu estou aqui jejuando, eu estou em jejum nesse momento. Não é bom você falar quando está em jejum, mas eu estou só para dar exemplo para você. Estou aqui em jejum, porque se eu quero Deus agindo, eu tenho que fazer por onde Deus agir. Jejuaram naquele dia. Quarta coisa, quarta não, já é a quinta, né? É a quinta, queridos? Deixa eu confirmar aqui, que eu anotei para não me perder. É isso aí. Então vamos lá, quinta coisa. Jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Vamos lá, eles confessaram os seus pecados. Quinta coisa, queridos, reconheça os seus erros. O povo teve que reconhecer: não, é verdade, o profeta estava fazendo um monte de coisa errada. Não é errado, gente, não fique envergonhado de reconhecer. Reconhece, fala: Senhor, é verdade, preciso mudar. Às vezes falo que não devo, penso que não devo, ajo como eu não devo. Amados, às vezes a gente tem que mudar em algumas coisas. E posso falar, o que você precisa mudar é algo que na verdade está te fazendo até mal. Porque se algo te faz bem, então não pare não. Mas posso falar, o pecado não faz bem para ninguém, o erro não faz bem para ninguém. Me mostra o bem que um vício faz. Me mostra um bem que a mentira faz. Me mostra um bem que uma traição faz. Me mostra um bem que um relacionamento errado faz. Não faz bem, só faz mal. Então o que Deus te pede é só para fazer o que é certo. Porque se Ele entrar em concordância com você, mesmo fazendo coisa errada, Ele vai estar assinando embaixo do seu erro. Então Ele não pode fazer isso. Então Ele diz para você: se conserta, muda nisso, porque eu quero mudar a sua vida. Amém, queridos? O povo reconheceu e se consertou dos seus pecados. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Uma coisa bacana que eu tenho que fazer, às vezes, querido, só eu falar que não vou fazer mais, às vezes eu não consigo mudar. Sabe o que às vezes eu preciso fazer? O que uma pessoa essa semana fez comigo.
Ela chegou até mim e falou: pastor, eu estou fazendo uma coisa errada, eu queria falar para o senhor, porque eu preciso colocar para fora. Eu já estou falando com Deus, mas não estou dizendo que o pastor, você vai vir confessar seus pecados, pastor, não. Mas às vezes tem momentos, há necessidade, você precisa falar com o homem de Deus. Você precisa pedir ajuda. Às vezes sozinho você não está conseguindo. E quando você coloca para fora e você expõe, você diz: ora por mim, me ajuda. Você não precisa nem ser com o pastor, uma pessoa firme da igreja. Quando voltar às células, eu vou fazer uma coisa chamada discipulado, onde todo mundo vai ter um discípulo, ou um discipulador, perdão. Você, no seu coração, você vai escolher uma pessoa, que ela vai ser o seu discipulador, uma pessoa que você vê que está firme com Jesus. Você vai colar nela e vai falar: me ajuda aí a crescer com Deus. Amém, queridos? Me ajuda a crescer com Deus. A gente precisa de gente assim, queridos. Amém, pessoal? Quando eu tomo decisões, eu não tomo sozinho. Eu pergunto para o pastor: e aí, pastor? Como eu não tenho um discipulador por trás de mim, então eu pergunto para pessoas que eu confio: e aí? Falo com a pastora, falo com o pastor, converso com outros pastores também. O que o senhor acha disso? Porque nós não somos o Todo-Poderoso, gente. A gente precisa de pessoas. Tem cristão que quer ser uma ilha, quer ficar lá isolado. Você não cresce isolado. Às vezes a gente precisa de pessoas com a gente para nos ajudar a caminhar e crescer. Amém, amados? Já estamos aí, queridos, na sexta. Vamos para a sétima agora, versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Interessante, mesmo eles fazendo as 6 coisas, vamos lá, congregaram, reconheceram os seus pecados, eles oraram, eles jejuaram, eles reconheceram seus erros, eles pediram ajuda do profeta, e mesmo assim os inimigos vieram contra eles. Sabe por quê? Porque nada disso vai ser suficiente se você não fizer a 7ª coisa, que de todas é a mais importante. Pastor, me fala aí o que é, porque se é o mais importante, então por favor me conta o que eu preciso fazer, que é a 7ª, que é a mais importante, que foi o que resolveu definitivamente aquele problema do povo de Israel. Vamos ver o que foi? Ajuda o pastor aí. Então, versículo 8: disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. O que foi, pastor? É pedir para o profeta orar por eles? Não, o profeta já tinha orado. Mas foi no versículo 9, que é a 7ª coisa, que mudou completamente a vida deles. Vamos ver o que é? Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Aí então clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Pastor, o que ele fez? Me fala aí, eu não estou entendendo. Ele foi lá e matou um cordeiro, é isso que eu tenho que fazer? Gente, o que você se lembra quando fala em matar um cordeiro? De quem você se lembra? Do Senhor Jesus. Em outras palavras, naquele momento ainda Jesus não tinha morrido, era antigo, era lá, era o profeta, Jesus ainda não tinha morrido. Um cordeiro morrer em favor daquele povo, para que Deus pudesse
pudesse respondê-los, diga glória a Deus. Ou seja, e esse cordeiro já morreu por você, esse cordeiro já morreu por você. É só eu entender que Jesus já morreu por mim e que é nele que eu vou alcançar toda a vitória, diga glória a Deus. É eu entender que é em Jesus que eu vou mudar toda a minha vida. Não é na sua condição, não é na sua força. Embora a sua força seja importante, embora a sua inteligência seja importante, embora a sua capacidade seja importante, embora a sua beleza seja importante. Eu vou esticar aqui, esticar aquilo ali para o meu marido ficar com o meu marido me amar. Bacana, se você puder, estica tudo que tiver que esticar. Mas posso dizer, não é isso que ele vai fazer ele te amar mais. Mas é a sua vida com Jesus. É quando você ora, isso muda tudo, muda o seu casamento, muda seus filhos. Mas eu não estou vendo a mudança. Calma, a mudança vai acontecer. Tem coisas que é um processo. Quando você menos esperar. Vou fazer lembrar o pastor que veio na quarta sem ser passado a outra. Quanto tempo a mãe orou por ele? Ele nas drogas. Como eu falei, uma coisa é um jovem nas drogas. A gente sabe que às vezes é um momento que ele está passando. Agora uma coisa é me perdoe, querido, uma pessoa já de idade, pessoa nas drogas, dá vontade de falar, toma vergonha na cara e para com isso aí, está te fazendo mal. Mas não era vergonha na cara, era uma coisa que ele não estava conseguindo mudar. Foi quando ele mesmo falou para Deus, Senhor, eu não consigo mudar, eu tenho um vício comigo. Mas a mãe não parou de orar. A mãe entendia que era em Jesus, diga em Jesus, que eu vou mudar isso. Meu querido, a mãe não parou de clamar, a mãe acreditou. E a Bíblia fala, queridos, que quando o cordeiro foi sacrificado, lá do céu, Deus se lembrou, é isso que eu vou fazer com o meu filho. É isso que vai acontecer com meu filho vai lá, ele, como um cordeiro. Sabe por que a figura do cordeiro, gente? O cordeiro, quando vai ser abatido, sabe o que acontece com ele? Ele vai chorando até o local que ele vai ser abatido. Ele chora até o local, ele sabe que ele vai morrer, mas ele vai. Assim foi o Senhor Jesus, ele sabendo, ele chorou sangue, mas sabendo do que ele iria fazer na sua vida, na minha vida, ele foi de todo o coração. Amém, queridos? Então quando eu reconheço, entrego minha vida, o poder de Deus se revela a mim, diga glória a Deus. E a Bíblia diz assim, queridos, para a gente terminar, e você vê que aconteceu exatamente o que aconteceu na época de Jesus, quando Jesus morreu. Versículo 10: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas o que aconteceu? Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Diga glória a Deus. Isso aqui, queridos, na teologia representa pontos que apontam para a vinda de Jesus, ou apontam para o que Jesus iria fazer. E foi exatamente o que aconteceu quando Jesus morreu. Diz a Bíblia que trovejou, e naquele momento Satanás caiu diante da cruz e foi derrotado. Amém, queridos? Foi exatamente o que aconteceu. Quando aquele cordeiro foi morto,
trovejou e os inimigos do povo de Israel foram derrotados diante dele. Então, em outras palavras, quando eu entrego minha vida para Jesus e clamo a Ele de todo o meu coração e faço as 6 coisas que o pastor explicou, quando eu clamo a Ele, Satanás tem que cair diante de mim, os problemas têm que cair diante de mim, toda a situação tem que cair diante de mim em nome de Jesus, porque o Cordeiro já foi morto e já ressuscitou para a nossa vitória. Aplauda o nome de Jesus. Amém, queridos? Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram. Fica tranquilo, toda essa situação você vai vencer, você vai derrotar esse problema. Para a glória, pode levar 1 mês, 2 meses ou até mais, mas persevere, porque em Jesus nós vamos vencer em nome de Jesus. Fique de pé, queridos, feche os seus olhos.